Olá, gente! Olá! Viemos aqui para fazer um vídeo polêmico. Polêmico, com certeza. Mas no dia a dia no consultório e também nas emergências, nas salas de parto, alojamento conjunto, isso é um assunto que a gente via com muita frequência, mas a gente fazia vista grossa e agora tendo nossos pacientes acompanhando muito de perto, né, o crescimento e desenvolvimento e as histórias, né, que as mães contam do dia a dia em casa, a gente como profissional de saúde, principalmente como pediatra, a gente sentiu a necessidade de trazer informação confiável para você aí que precisa tomar diversas decisões. Nem sempre são o cenário que a gente vive, ele é o ideal, mas a gente precisa saber em que momento a decisão passa a ser algo prejudicial e em que momento ela pode sim ser útil. Então hoje a gente vai conversar sobre bicos, que inclui mamadeira e chupeta. E para fazer a polêmica completa, Rafa, eu já vou contar. Pedro usa chupeta e já usou mamadeira. Isso aí, mas é bem isso que a gente conversou. Existem sim alguns pontos no uso da chupeta e da mamadeira que podem e são prejudiciais para a criança. Então, você como mãe, como pai, como cuidador, precisa estar munido de informação suficiente para tomar suas decisões e, inclusive, arcar com as consequências se a decisão não for a melhor, tá certo? E não deixe de falar com o seu pediatra, né? Sim, converse com toda a sua equipe de saúde, pediatra, nutricionista, enfermeira, fonoaudiólogo, né, que pode estar também aí junto no seu esquema aí de acompanhamento, de crescimento e desenvolvimento do seu filho, mas vamos lá, se você está curioso para saber qual é a opinião de dois pediatras sobre chupetas e mamadeiras, é isso que a gente vai ter aqui no vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo, sua dúvida, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer e espalhar esse material com mais facilidade. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Vamos lá? Já vou começar contando a nossa história. Vamos lá. Pedro tem laringomalácia leve, que é uma alteração na gargantinha dele, ele ronca mais, às vezes ele não está muito bem com a saliva dele, faz umas coisas assim. E assim que ele nasceu, gente, o primeiro mês é bem pesado. E aconteceu que eu tava exausta, começou a alterar, eu tava começando a ficar mal-humorada, eu tava começando a querer que passasse logo aquele primeiro mês, em vez de curtir. E aí juntou tudo, vocês conhecem a minha história, né? Quem não conhece tá lá nos primeiros relatos de amamentação. Juntou tudo, cansaço, exaustão, e eu tive uma reação alérgica na minha cesárea. E aí Rafa passou mal um dia, e aí eu falei assim, gente... Ah não, essa foi da chupeta que passou mal. Eu falei pra Rafa, e meu peito deu uma leve machucadinha, eu falei, ou eu vou lidar com a dor de peito e da cicatriz, ou eu vou fazer alguma coisa para amamentação, eu preciso descansar. E foi nessa que a gente comprou uma mamadeira. Eu particularmente não aconselho você já ter uma mamadeira em casa, eu acho que assim, precisou, aí sim você vai comprar, mas você tem que saber qual, se você precisar comprar. E aí a gente comprou a mamadeira e fez uma diferença absurda, gente. Eu consegui relaxar um pouco mais, eu ordenhava o meu leite, e aí eu dava pra minha sogra a mamadeira com o meu leite, e aí ela dava pra ele. E aí assim, gente, eu conseguia dormir 4 horas de manhã, entregava pra ela, Pedro, umas 6, 7 da manhã, e dormia umas 4 horas. A gente fez uma diferença absurda pra mim como mãe. Pra Pedro, eu sabia que eu tava correndo risco de confusão de bico, mas eu tava tão exausta que eu tive que encarar. Eu falei, se ele fizer confusão de bico, aí eu tiro essa mamadeira e não vou descansar. Mas correndo o risco dele não pegar mais o peito e precisar entrar em fórmula e tudo mais. Então, tipo, foi muito perigoso. E assim, gente, eu tava muito exausta, eu chorei horrores, foi a primeira crise de choro quando eu aceitei dar mamadeira pra ele. E aí eu fui bem focada, dar só de manhã. E aí, Carol, mas você tentou as outras coisas? Tentei, gente. A gente tentou copinho, a gente tentou translactação, do dedo, que você bota a sondinha assim, faz... A gente tentou, não funcionou, gente. Ele engasgou muito e a gente ficou muito tenso, porque ele
não foi legal mesmo. E eu não queria fazer manobras de desengasgo com meu filho dentro de casa no primeiro mês de vida, né? Então a gente usou a mamadeira, a gente usou, sei lá, acho que a gente usava umas 4 vezes na semana, uma vez por dia. E depois disso a gente não usou mais a mamadeira, porque quando a rotina de sono, ele encaixou bem na rotina de sono, eu não precisava mais. E aí eu conseguia dar o peito, aí ele dormia ou ficava com a minha sogra umas 3 horas, e aí depois quando ele fosse mamar de novo, eu dava o peito direto pra ele. Mas nesse início que ele tava mamando de 1 em 1 hora, eu não conseguia dormir. Então foi muito benéfico. Mas, aí Rafa já vai começar a falar disso, gente, existe tamanho de mamadeira, e esse é um problema de bico, tipo de bico de mamadeira e tudo mais. E essa é uma encrenca que você tem que estar ligado para não expor seu filho ao engasgo, alguma coisa assim, além da questão da confusão de... E a tal da chupeta, que horas entrou? A chupeta entrou num dia que eu tava bem cansada, era um salto de desenvolvimento, e aí Pedro tava chorando. E aí Rafa começou a passar mal e a gente não sabia se era coronavírus, aí a gente afastou Rafa e Pedro pra gente ver como é que Rafa ia ficar e tal. E eu tava muito cansada, aí meu sogro foi e falou, Carol, eu vou comprar uma chupeta, que você está exausta. E aí a gente colocou a chupeta, na hora ele não aceitou, ele aceitou um pouco depois. E assim, gente, foi muito doido, porque o nome de chupeta em inglês é pacifier, que é pacificadora, né? Não sei se falei certo, mas enfim. E aí, quando a gente colocou a chupeta, eu tinha que ficar o tempo todo andando com o Pedro ou com o Pedro no peito, assim, se tivesse em salto, desenvolvimento ou não. E aí, quando a gente usou a chupeta, eu lembro que pela primeira vez eu consegui ver meu filho de frente, assim. E eu curti ele, e aí ele riu pra mim, largou a chupeta e tudo mais. Então, assim, naquele momento eu parei de implicar com a chupeta, porque foi um drama, outro drama botar a chupeta, né? E aí o que acontece? Não é todo dia que Pedro usa chupeta, não é toda hora, ele não usa chupeta para dormir, não faz parte da rotina de sono dele colocar a chupeta, faz parte de estar no TT, mamar e dormir, mas ela foi bem-vinda e ajudou a gente num certo momento. E aí eu sabia também que podia dar confusão de bico, mas uma coisa muito importante para ressaltar de chupeta, gente, a gente não indica, a gente super contraindica colocar a chupeta se a pega ainda não tá adaptada. Então, assim, a pega no peito da mãe tem que estar muito ok para poder colocar uma chupeta, para tentar usar uma chupeta. Então, Pedro começou a usar chupeta, ele já estava fazendo quase 2 meses. Então, assim, não teve confusão de bico e ela ainda está aí por enquanto, mas daqui a pouco eu vou jogar ela pela janela, eu acho. Mas a gente notou que antes da chupeta entrar, Pedro abria muito a boca na hora de ir pro peito, do jeitinho que o bebê tem que abrir mesmo, como se fosse um bocejo, para conseguir pegar bem o bico do peito. E depois de um tempinho usando a chupeta, a gente precisou dar uma ajustada ali, porque ele queria pegar o peito da mesma forma que pega a chupeta, que não precisa abrir uma boca bem grandona. Então, teve um pouquinho de confusão de bico, mas a gente foi ali ajustando até a coisa funcionar. Mas, mais uma vez, o que a gente falou, risco que a gente assumiu dele não mamar mais no peito, precisar entrar na fórmula, tem muitas outras desvantagens da chupeta que a gente ainda vai falar, mas para esse caso, e aí na decisão de um pediatra, a gente não tomou essa decisão sozinho, Carol ligou para uma colega pediatra nossa que acompanha Pedro quando a gente acha que a gente está muito pessoal com aquele problema. Muito pais, né? Muito pais e pouco pediatras, e a gente tomou essa decisão em conjunto. Então, assim, tenha seu pediatra próximo, converse antes de tomar qualquer decisão. Por sinal, te mandar beijo, Fê. Obrigada por me aguentar quando eu quero falar de chupeta, mamadeira, de salto de desenvolvimento. E eu sou bipolar, né, gente? Eu sou uma pessoa bipolar nesse sentido só, de ser uma mãe e uma pediatra dentro da mesma pessoa. Então, quando eu não tô conseguindo regular, eu ligo pra Fernanda. Obrigada, Fernanda. E aí, gente, uma coisa importante sobre essa questão de bico, seja de mamadeira, de chupeta. A gente indica? Não, a gente não indica. Tem muitos riscos, mas a gente tem que lembrar que em alguns momentos eles são uma ajuda. Então, assim, o que a gente quer é que se você for
entrar com uma chupeta, com uma mamadeira. Se você cogitar isso, converse com seu pediatra. É o que a gente sempre fala para as nossas mães. Não é, ai meu Deus, o meu pediatra vai me matar, vou fazer escondido. Não faça escondido, converse. E assim, a gente vai ter empatia, sabe? Por que você tá querendo uma mamadeira? Será que a gente não tem uma outra saída? Vamos tentar junto o copinho? Porque, gente, tem criança que se adapta super bem com o copinho. Não é a única saída, não é mamadeira, não. Então, assim, mas converse com o seu pediatra antes de fazer sozinho e acabar fazendo besteira, tá bom? Uma pausa aqui, Pedro começou a chorar, Carol foi lá dar peito para ele. Eu vou assumir o restante aqui da nossa conversa sobre chupetas e mamadeiras. Coisas importantes que você precisa saber e que a gente vê muito no nosso dia a dia. Tudo que for artificial e vai ser inserido ali no dia a dia da criança, a gente precisa ter um cuidado redobrado, triplicado sobre higiene, tá? Muitas vezes, chupetas e mamadeiras têm relação com infecções fúngicas, a famosa candidíase ou o sapinho aí em crianças pequenas. Então, veja direitinho o manual ali do item que você vai comprar, como é que são as orientações de higienização. Normalmente, tanto as chupetas quanto as mamadeiras, elas têm a orientação de você lavar com água corrente e sabão neutro bem lavado e uma vez por dia você fazer a esterilização. Das mamadeiras, né, existem aqueles dispositivos que vão no micro-ondas e faz a esterilização ali no micro-ondas, ou então você pode colocar em água fervendo durante 5 minutos ali para que esteja totalmente esterilizado. Então, a orientação é essa: mamadeiras você vai lavar após cada uso e esterilizar ali uma vez por dia. Já a chupeta, você também deve lavar ela sempre que precisar e esterilizar também ela em água fervente uma vez por dia. E o que a gente vê muito, às vezes, né, lá no inicinho, no primeiro mês, a mamãe está super prestando atenção sobre isso e fazendo os cuidados direitinho. E conforme a criança vai crescendo, vai deixando esses hábitos de higiene um pouquinho de lado e acaba falhando um pouquinho ali na limpeza. Então, preste atenção, enquanto seu filho ou sua filha estiver usando mamadeira ou chupeta, a higiene precisa ser exemplar para evitar que isso traga infecções aí para o seu bebê. Uma outra coisa importante, não sei se você já prestou atenção ou se já passou por isso, se passou, diz aqui para mim nos comentários como foi. Você chega na farmácia ou no mercado, na área de chupeta e mamadeira, e tem uma infinidade de opções, marcas, cores, formatos e por aí vai. E aí, como que a gente escolhe o dispositivo que a gente vai oferecer para o nosso filho? Porque existe sim diferentes materiais, diferentes indicações que, se você tomar uma decisão errada, isso pode trazer mais desvantagens do que de fato ajudar, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção: hoje em dia, o material mais tecnológico, vamos dizer assim, de melhor higiene, inclusive melhor aceitação da criança, é o silicone. O que é o silicone? O silicone é aquele material transparente e liso. Ele não acumula cheiro, ele não tem nenhum tipo de porosidade para grudar a sujeira, então ele é o mais higiênico. Há um tempo atrás, a gente tinha aquelas chupetas e mamadeiras que a borracha ela era amarela e elas eram feitas de látex. O látex é um material poroso, então ele pode sim acumular cheiro, acumular sujeira. Então, se você tem disponibilidade aí na sua cidade de adquirir a chupeta ou a mamadeira de silicone, aquele material transparente, faça. A gente não indica mais utilizar material com látex. Então, quando a gente está falando exclusivamente de mamadeira, o que a gente tem no universo das mamadeiras que pode ajudar a gente a dar um produto melhor para o nosso filho? Hoje em dia, existem algumas tecnologias anticólica que algumas marcas de mamadeira já introduziram. O que significa isso? Eles colocam como se fosse uma válvula ali na região do bico da mamadeira, que não deixa
o ar entrar na região do bico. Então fica sempre preenchido de leite, independente da posição da mamadeira, evitando que a criança fique deglutindo o ar que está ali no bico. Isso diminui as chances de cólica. Isso não quer dizer que o seu bebê não vai ter cólica se mamar esse tipo de dispositivo. Isso, na verdade, só vai tirar uma possibilidade, um dos motivos da criança desenvolver cólica, tá? Mas é uma tecnologia que, para as crianças que precisam utilizar a mamadeira, ela pode ser muito bem-vinda. E na hora de comprar, não tem segredo. Normalmente vem escrito na caixa válvula anticólica ou mamadeira anticólica. E existe uma recomendação de você trocar o bico da mamadeira a cada 3 meses e a garrafa da mamadeira a cada 6 meses. Por conta dos diversos processos, tanto de higiene como de esterilização, depois desse período já existe um risco maior, né, de danificar ali a estrutura. Então, isso também é uma coisa importante. E uma coisa que aconteceu com um dos pacientes nossos, quando você vai comprar uma mamadeira, quando você vai lá na farmácia pesquisar, você precisa saber que existem bicos indicados para cada idade da criança, desde o recém-nascido até a criança mais velha. Quando você for comprar, você precisa comprar o bico adequado para a fase de vida do seu bebê, porque senão isso pode oferecer um maior risco de engasgo, por exemplo. A gente tem um paciente que a gente atendeu que, por conta de não saber sobre isso, acabaram comprando um bico muito avançado, um bico de 6 meses para um bebê recém-nascido, e na hora que foi oferecer o leite, como o leite veio em muito volume, a criança acabou engasgando. Então existem bicos indicados para cada fase da criança. E dependendo da fabricante, a nomenclatura pode variar, bico 1, 2 ou 4, ou bico com o número do mês que a criança está. O ideal é, na hora que você pegar lá o produto que você for comprar, olhar o rótulo para qual mês, para qual tempo de vida aquele bico ele é indicado, tá? Isso é muito importante, você precisa prestar atenção nisso, porque isso pode sim pôr em risco a vida do seu bebê. E como a gente falou, sempre que há uma necessidade, né, de colocar a mamadeira, de introduzir um bico aí no dia a dia da criança, existem alguns riscos que a gente precisa assumir. É claro que algumas crianças têm indicação, os riscos eles são muito pequenos comparados ao benefício. A nossa questão com Pedro foi que, de todas as formas que a gente tentou utilizar para amamentar ele, que não fosse seio materno, ele apresentou engasgos recorrentes. Então a gente optou por tentar também com a mamadeira para avaliar como que ele ia se sair. Mas você precisa ter em mente que a mamadeira, ela muda sim a forma com que a criança vai pegar o peito. Então, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Sociedade Americana fala a respeito de não utilizar bicos artificiais nas primeiras 3 semanas do bebê. Esse período é fundamental que a criança adapte a pega no seio materno para só depois, se for necessário, inserir algum tipo de bico. Qualquer bico que for inserido nessas primeiras 3 semanas aumentam muito o risco de confusão de bico. O que é essa confusão de bico? O bebê ele não entende mais o que é bico da mamadeira e o que é o seio materno. E ele acaba tendo que fazer movimentos de sucção diferentes para conseguir mamar em cada um desses. Lembrando que na mamadeira, o processo de tomar o leite é muito mais fácil. Então, como o bebê ele não é bobo, ele acaba recusando o seio materno, já que ele tem que fazer mais esforço para conseguir beber ali e dar preferência à mamadeira. Então, por isso que a gente fala que oferecer bicos artificiais para a criança aumenta o risco da criança desmamar do seio materno, né? Não querer mais o seio materno. E aí, qual é a orientação para a gente retirar? Poxa, precisei, meu filho, minha filha tá utilizando, e quando que é a hora certa da gente parar de usar isso daí? Vamos lá.
Para você ter uma ideia, a partir de 1 ano de idade, ou algumas crianças até menos, a gente já tem os copos de transição, que são aqueles copinhos em que a criança consegue beber água ou depois de 1 ano aí suquinhos. Se você conseguir já começar a transicionar da mamadeira para o copo, e isso já diminui as chances, né, de problema ali na arcada dentária do bebê, problemas de fala. Já começa a inserir ali um copinho de transição na rotina da criança. Quanto antes a gente retirar a mamadeira, melhor vai ser para o desenvolvimento do bebê. Mas os estudos já mostram que passar de 2 anos de idade ainda tomando líquidos, né, no recipiente da mamadeira, isso aumenta muito os riscos da criança desenvolver anormalidades de fala e da arcada dentária. E quando a gente está falando de chupeta, é a mesma coisa do que a gente falou para a mamadeira. Existem também, né, chupetas específicas para cada momento da vida da criança e também vamos dar preferência àquelas chupetas que são de silicone e lá no rótulo tem escrito, né, sem BPA, livre de BPA, porque a gente vai precisar fazer esterilização com água quente e tudo mais. Quando que é o momento certo, né, da gente também retirar a chupeta da criança? Isso é uma coisa muito importante, porque na verdade o ideal é a gente não deixar a chupeta à vista da criança o tempo todo. Eu sei que isso é muito difícil, mas quanto antes você começa esse hábito, melhor a criança vai adaptar. A chupeta, ela foi feita para ser um pacificador, para lembrar, né, aquilo que a gente falou de esterogestação, que é o reflexo de sucção acalma a criança. Então, os momentos em que a criança está muito agitada, que a criança está um nível de estresse elevado, a chupeta ela vai agir nesse momento. Mas não é ideal que a criança fique o dia todo com a chupeta ali do lado, fazendo uso dela indiscriminadamente, vamos dizer assim. Então, tente maneirar a forma com que essa chupeta é apresentada para a criança. Outra coisa importante também é que o ideal é que a criança não passe dos 3 anos de idade utilizando chupeta. O mundo ideal é o quanto antes a gente tirar ela da jogada. Mas após os 3 anos de idade, também aumenta em muito o risco da criança desenvolver problemas de fala, atrasos na fala e problemas da arcada dentária. Então, o quanto antes a gente consegue aí retirar isso, melhor, tá? E uma recomendação também do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é não utilizar aquelas cordinhas que seguram a chupeta na roupa do bebê. Porque muitas vezes a criança dorme com aquela cordinha e a cordinha pode pegar o pescoço da criança. Não que ela vai se enforcar de fato com a cordinha, mas por ser uma cordinha apertada, por ser uma cordinha pequena e muitas vezes fina, pode machucar o pescoço da criança. Então, não utilizar a cordinha e tomar, né, todos os cuidados aí de higiene que são necessários, né, já que a chupeta pode cair no chão, ela pode sujar com mais frequência. Então, você está sempre preparado para higienizar bem ali ela, para evitar, né, qualquer tipo de infecção trazido pelo uso da chupeta. Então é isso, gente. Trouxemos aqui para vocês uma visão geral sobre mamadeiras e chupetas, mesmo sendo algo que nós, como pediatras, não indicamos de rotina para todos os pacientes. A gente sabe que algumas crianças têm, sim, indicação de fazer o uso tanto da mamadeira quanto da chupeta. Mas sempre que isso for acontecer, que você esteja em acompanhamento com seu pediatra, como a Carol falou aqui, não fale, meu pediatra não vai gostar, ela vai brigar comigo. Não, converse com seu pediatra, vamos avaliar, né, todas as possibilidades que a gente tem na mão. Nem sempre a chupeta ou a mamadeira vai ser a melhor opção ali para ser inserida naquele momento. Às vezes a gente tem outras saídas que vão ser melhores do que utilizar a chupeta para acalmar o bebê ou a mamadeira para alimentar, tá certo? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que a gente está aqui para responder vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!